O que a filosofia de Fátima pensa sobre o suicídio? A perspectiva filosófica de Fátima é para a vida. Então é uma filosofia para a vida, valorizando a vida e as relações que existem em vida. Dos que podem perceber os estímulos naturais da vida e se desenvolver com eles, em regra, havendo suas variantes também. Então, jamais a Fátima vai entender que o suicídio é algo que deva ser realizado. Contudo, entende-se que todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, somos autocidas, suicidas lentos. Nos alimentamos mal, não fazemos exercícios físicos, fumamos, bebemos, pensamos coisas negativas que geram explosões emocionais, reações neuroquímicas que são, negativas para o corpo físico. Isso vai diminuir. Existe uma médica chamada Célia do Carmo, que ela utilizava o termo energia bioplasmática. Seria a energia daquela consciência quando ela vai reencarnar e, vamos supor, tem uma potencialidade de 70 anos. Com a forma como a gente vive, a gente vai diminuindo aquilo para 60, 50. Então nós somos autocidas, suicidas lentos. O que nos difere de um suicida? Outra coisa. O suicida desejou fazê-lo. Tá, mas aí ele tinha alguma dificuldade esquizofrênico, psicótico, alguma outra dificuldade neurológica, sei lá, alguma coisa que impedia de encarar a realidade da mesma forma que a gente, de lidar com a dor. Tudo isso tem que ser colocado em pauta para avaliar. Existe um mecanismo muito forte que a gente vem conversando até nos outros vídeos, que é o seguinte: as pessoas na sua neurose precisam se sentir culpadas e responsabilizar os outros. Na impossibilidade de lidar com a sua própria culpa, começa a culpar os outros. Daí eu preciso legitimar isso numa esfera de medo, tipo assim, olha, se você suicidar, logo lá vai ser tão terrível, então pelo medo eu não faço. Existem escolas religiosas que são interessantes, por exemplo. Algumas, por favor, me interrompa, tá? Estou sendo uma me interrompa. Algumas escolas religiosas evangélicas são fantásticas, porque a pessoa, pelo medo, ela para de se drogar, ela muda de uma hora para outra. Então isso é importante. Mas achar que toda a sociedade precisa desse mesmo esse formato de pensamento é tão esdrúxulo, limitado e ingênuo também. Quanto à possibilidade de achar, por exemplo, que todas as pessoas pensam da sua forma, da sua caixa limitada de raciocínio. Repito, a Fátima não acredita, assim, não estimula a pessoa a realizar, mas entende que cada caso é um caso. E que, diferente do que algumas filosofias ou religiões entendem, não há um vale específico. Porque o céu e o inferno é pessoal. O céu, o inferno, o purgatório é pessoal. Aqui ou em qualquer parte que a pessoa esteja. A própria perspectiva das pessoas em relação ao sofrimento, muitos não entendem que é realmente apenas uma perspectiva. Por exemplo, se nós formos examinar o livro Nosso Lar, do Espiritismo, apresenta o André Luiz como um autocida, um suicida lento, pela alimentação, pela bebida e tal. E no livro, ele enquanto está falando, ele relata que ele passou mais de 8 anos em um sofrimento enorme, o que seria para o espiritismo umbral. E aí, em uma conversa que tem mais na frente do livro, o Clarencio relata que imediatamente, assim que ele morreu, a mãe do André Luiz falou com ele e ele imediatamente o ajudou. Ou seja, a perspectiva dele, temporal inclusive, para a gente entrar um pouquinho no assunto do tempo que a gente vai falar mais na frente, a perspectiva temporal dele é de 8 anos. Para uma consciência como o Clarencio, por exemplo, que estava numa vibração mais veloz, foi imediato o auxílio que ele recebeu. Então, a gente tem uma perspectiva, talvez, de algumas informações que alguns livros trazem, que algumas compreensões espiritualistas trazem, inclusive, dessa ideia de sofrimento. Mas é a comunicação de um único espírito, de um único ser. O quanto daquilo não é apenas a perspectiva daquele espírito. E isso a gente faz enquanto está na Terra, dá uma dimensão muito grande ao nosso sofrimento, de forma que ele pareça uma coisa demorada, sofrimento que talvez tenha durado um dia. Me permito um adendo, você deu uma perspectiva de um livro, de um trabalho seríssimo, como era do Chico Xavier, mas sempre entendendo assim, que na perspectiva da filosofia de Fátima, o médium ele é um intérprete. Isso.
Então não há possibilidade de vir informações sem passar como uma transdução, como a gente aprendeu com o Sérgio Felipe, uma transdução da glândula pineal, quer dizer, capta magnetismo, dá uma resposta neuroquímica e tem que haver uma interpretação consciente ou não passando pelo cérebro. Se o cérebro não fizer essa participação, não há mediunidade. Logo, as palavras, conhecimento, cultura, preconceito, todos estão inseridos. A maior capacidade de Chico Xavier talvez seja a maior libertação de mente dele e não preconceito para poder receber determinadas informações. Então, a gente não tem a perspectiva de que possa passar pela cabeça de forma automática sem a interferência do médium. Nunca. Mas essa perspectiva é fantástica de temporalidade e assim também de consciência em relação à vida que está se passando. Eu acredito que o maior vilão dessa história é interpretarmos a culpa. Então veja, se eu preciso responsabilizar alguém, se eu preciso me tornar juiz para determinada situação, eu estou mais uma vez colocando Deus à minha imagem e semelhança. Eu estou criando um Deus punidor. Imagina, Deus, essa força criadora, desenvolver, a gente até começou, você sugeriu essa ideia, né? De estar espiando, Deus está espiando para ver se você passa no teste. Putz, cara, o cara tem muito mais o que fazer do que ficar observando se eu vou passar no teste ou não. Parece que o mundo, o universo gira ao entorno da minha realidade. Para com isso, cara, não deu certo? Pô, bora pra frente, vamos ver o que a gente faz diferente. Vamos ver uma realidade nova, ver ajuda com os amigos, pensa de uma forma diferente. Para de se vitimizar e achar que o mundo gira em torno da sua realidade egóica. Então, quando a gente sai dessa perspectiva, retira todas essas coisas antigas, a gente pode ter um olhar diferente para o suicídio. Inclusive a possibilidade de comunicação. Eles não vão sofrer de forma eterna. Existia um período, não sei se acontece mais isso, que os padres não rezavam missa para suicidas. Eu acho que é isso, vão fazer a extremunção, se não me engano. Não, a extremunção é antes de morrer. Tá. Eles não faziam nem a missa e não permitiam, por exemplo, na Idade Média, antigamente, que os cemitérios eram em solo da igreja. Eles não podiam ser enterrados naquele solo que é solo sagrado. E também tinha, se não me engano, como é que é? O pessoal, não sei se eram judeus, que também tinham a questão do solo, que eles dividiam, era colocado de forma separada, né, também. Se fosse suicida, como se fosse uma punição, punindo aquilo. Isso. O que é que o familiar daquela pessoa tem a ver com isso? O que aquela pessoa tem a ver com isso? Eu estava vendo agora há pouco um vídeo de 1986, se não me engano, do Silvio Santos, falando sobre a postura dos jornalistas, né? Que ele gostaria naquela época para o SBT. Então, é mais ou menos, ele deu um exemplo muito legal. Ninguém sai de casa, hoje eu vou cometer uma maldade. E aí as pessoas só querem julgar para dizer, olha, suicida, se matou, e aí culpa a família, a mãe não deu atenção, ou ele era assim, assado, em vez de simplesmente dar uma coisa boa. Olha, ouviu essa situação, como é que eu posso fazer para te acolher? Isso. E é o que mais faz falta para a família, né? Porque a família não precisa que ninguém de fora o culpe, a família automaticamente entra nesse processo de culpa, de perguntar, o que eu poderia ter feito? Que pessoa que ama a outra não vai se sentir minimamente responsável por ela, né? E aí quando eu, que estou fora da situação, atribuo mais uma culpa, para mim, eu estou indo de encontro a todos os ensinamentos religiosos. Quando Jesus na Bíblia é perguntado qual é o maior ensinamento, ele diz, amai-vos uns aos outros. Se eu amo, eu vou olhar para outra pessoa e dizer, mulher, como é que tu deixou teu filho se matar? É esse o amor que Jesus me ensinou? É essa religiosidade que eu tenho? Essa ideia de atribuir a Deus esse papel de punição, ele para mim é um grande erro das religiões. A gente tem isso de forma muito forte no Velho Testamento. E aí por que seria isso? O Velho Testamento era um período em que não tinha governos fortes, não tinha leis fortes, então as pessoas precisavam ser tolhidas. E a forma que elas eram tolhidas era através da religião, da ideia de um medo de Deus. Então, temer a Deus acima de todas as coisas era justamente, olha, eu não vou matar ninguém porque eu tenho medo de sofrer depois. Hoje a gente sabe que se matar alguém tem um processo, o devido processo legal.
tem uma justiça terrena ocorrendo. Apesar de alguns ainda acreditarem na ideia de uma justiça divina. Então eu não preciso mais dessa imagem do medo, da punição, da culpa que ocorrerá após a vida. E como é que eu aqui na Terra estou lidando com essa culpa, com essa punição que eu mesma me imponho? Por um pensamento que é intrínseco. A gente pensa, mas eu não sou católica. Mas, pô, não tem como, tendo sido criada, por exemplo, no Brasil, você não ter a mínima influência católica. A mínima influência evangélica, por exemplo, nos últimos 10 anos, que é uma grande força dessa religião. Somente na música, né? Isso. Que é muito forte a música gospel, assim, em relação às religiões. Então é isso, eu acho que a ideia do suicídio é você sair do campo do julgamento. Eu acho que tudo que a gente pensar, saindo do julgamento e observando com mais respeito, com mais ética, vai ter uma análise melhor para se fazer. E a gente nunca vai saber exatamente o que leva a pessoa a fazer determinadas coisas. É muito pessoal. É claro que o familiar ou culpa ou se culpa, que são reações naturais em relação ao luto. Mas de quem é a responsabilidade de fato? E eu preciso focar num responsável? Isso. Então, em vez de acolher, entender que a pessoa se esforçou ao máximo, é como uma relação. Passou 20 anos de relação, acabou. Acabou porque ele é o culpado, ela é culpada. Não, foram 20 anos maravilhosos. Isso. E agora não dá mais. Tem outras coisas maravilhosas a serem vividas. Tem amizade, tem não sei o quê. Se por algum motivo fisiológico, psicológico, não houve essa possibilidade, não é o ser humano que vai julgar. Nós precisamos colocar um outro pensamento que é de acolhimento à família que sofre e de conscientização às pessoas que tenham essas ideações suicidas, seja pela depressão ou por outras doenças. Um outro viés de pensamento religioso é assim, atribuir a questão do demônio ou do obsessor. Sim. Porque isso retira a responsabilidade da pessoa. Mas qualquer influenciação que seja feita por parte de algo externo, seja por suas ideações, por exemplo, um delírio persecutório, uma ideia de perseguição, ou por realmente um agente externo causando essa influenciação, encarnado ou desencarnado, só causa se eu der ouvidos. Então, não adianta culpar ou responsabilizar, porque tem que fazer alguma fórmula milagrosa, um passe tal, uma água tal, com todo respeito a todos os cultos e religiões existentes. Mas assim, não acredito que seja uma fórmula externa que cause a mudança. Pode ser uma muleta temporária, como acender uma vela, mas é algo interno. Se é interno, é uma questão de entender o que é que gera aquilo. Pode ser uma baixa hormonal, alguma outra questão, ter o tratamento devido. Se for uma depressão e tiver as ideações suicidas, como é que a família pode acolher, ter o tratamento médico? Quer dizer, é uma questão muito maior. Isso. E um apoio religioso filosófico com uma estrutura e um braço para o fortalecimento emocional, e não como condição única. Isso. Porque senão vai achar que uma oração passa e vai tirar uma ideação suicida. E muitas vezes esse apoio, ele talvez suprima um sintoma, ele suprima um pensamento. Ele não trata, ele não cura. Sim. Ele está suprindo aquilo ali que está acontecendo, que uma hora pode explodir. Então um dia a pessoa pode estar lá bem, dentro da sua igreja, do seu centro, seja lá o que for o seu rito religioso, no qual ela acha que está curada, e no outro dia ela surtou e se matou. Porque não teve o devido tratamento, o devido acolhimento social. Naquele pensamento que se apresentou ainda no início do autocídio, a gente estava falando um pouco antes sobre isso. Hoje em dia já se sabe que há diversos comportamentos que geram o câncer, né? Então, com todo respeito, as pessoas que passam pela experiência do câncer, se nós sabemos que tem coisas que levam ao câncer e ainda assim adoecemos, como é que eu posso tratar diferente uma pessoa que hoje passa pela experiência de uma doença como o câncer do que uma pessoa que morrerá por uma doença psicológica que a levará ao suicídio? Fantástico. São doenças como outra qualquer. São doenças. Eu acho importante também essa pessoa que está prestando atenção nessa conversa da gente. Se você tem ideia suicida, procure ajuda. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure ajuda médica. O campo filosófico e religioso ajuda a gente a discutir, mas se isso é uma coisa que lhe causa dor ou uma inquietação, procure ajuda.
porque a melhor forma de você sair dessa, quanto antes você for lá e sinalizar, mais rápido você sai dessa situação, tá? Então tem que procurar ajuda. Agora é isso, acho que fechando, para não ficar tanta informação assim, com a questão do pensamento de Fátima, é isso, eu não valorizo o suicídio na perspectiva dela. Então uma coisa legal do estudo da filosofia de Fátima que é assim, a pessoa que está agora assistindo a gente, né? Quando a gente estuda a filosofia de Fátima, o primeiro módulo, e a gente vai deixar isso disponível na internet para todo mundo, ele é assim, frases de filósofos de várias vertentes, racionalista, empirista, não sei o quê. E essas vertentes fazem com que a gente pense, por exemplo, como é que, vou citar um que eu falei no outro vídeo, como é que Platão pensava sobre a sociedade? Como é que Epicuro pensava sobre a sociedade? Como é que Schopenhauer pensava? Como é que Nietzsche pensava? Então eu saio de dizer assim, apenas como Fátima pensava. Eu começo porque eu só vou saber como é que aquele filósofo pensava se eu tento me inserir na realidade de perspectiva dele. Quando eu começo a ver várias formas de pensamento, eu saio de um pensamento fatalista, fanático, só por um viés de lógica. Então isso já ajuda um bocado. Isso facilitará também tentar se colocar no lugar daquele que passa por essa doença. Então nós não valorizamos, não há essa perspectiva de Fátima para a valorização do suicídio, pelo contrário, é uma valorização da vida, do cuidado, do acolhimento, do amor, do resgate da pessoa. Tem muita religião que está perdendo as pessoas porque estão presos às suas ideias fundamentalistas e esquecendo de acolher. Então as pessoas estão começando a sair porque elas não são acolhidas, não são ouvidas, não são respeitadas na sua diferença. A filosofia de Fátima acredita na valorização da vida, da forma que você é, como é que você é e que você merece e tem o direito de viver, de ser feliz dentro da sua realidade e respeitado por isso. Talvez assim abra-se a oportunidade, em vez de uma pessoa com doença como a depressão, que tem ideações suicidas, se sentir cada vez mais sozinho, ele tem espaço de ser o que ele é. Se ele vai chamar palavrão, se ele vai se vestir de preto, se ele vai usar piercing, se ele vai ter tatuagem, se ele vai ser gótico, se ele... Não interessa como o jovem é. Que ele seja. E nós vamos acolhê-lo da forma que ele seja. Que ele é. Porque ele esteja. Porque assim ele talvez se sinta inserido, pertencido. Volta a palavra que é forte para mim, na minha interpretação, acolhido. E escape um pouco essa ideia de querer se matar.